Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas empresas que fazem parte da carteira do canal ou estão correlacionadas com essas empresas. Nós vamos falar do ramo de seguros, abordando BB Seguridade, Caixa Seguridade, um pouquinho só sobre Porto Seguro, porque nós vamos dar uma olhada no relatório mensal, como foi o desempenho para abril de 2024, já estabelecendo aí uma possibilidade de nós vislumbrarmos o que pode acontecer por conta da apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2024. Porém, abril é apenas o primeiro mês do trimestre e nós sabemos que a catástrofe natural que teve no Rio Grande do Sul foi no mês de maio, portanto, ainda não conseguimos estabelecer o quanto isso pode influenciar em termos de resultados, mas é, em princípio, uma primeira abordagem. Hoje é dia 2 de julho de 2024 e agora é aproximadamente 3h15 da tarde. E vamos começar aqui a nossa abordagem por Caixa Seguridade. Vamos dar uma olhada muito rápida na parte de previdência. Veja que existem dois quadros aqui, um marcado em vermelho e um marcado em azul. Isso aqui não tem no relatório, fui eu que marquei apenas para facilitar a nossa compreensão. O que nós estamos vendo aqui nesse quadrado em vermelho é uma comparação de caixa consigo mesmo. E no quadrado em azul, nós vamos ver como está o mercado quando nós excluímos Caixa Seguridade. Então veja aqui do ponto de vista aqui desse ramo de previdência, a contribuição bruta mensal ela cresceu 11%, enquanto que o mercado, no mês de abril, então é mensal, né, cresceu 59,9%, quase 60%. Já a contribuição acumulada, ou seja, os primeiros 4 meses do ano, Caixa Seguridade cresce 4,3%, enquanto que o mercado como um todo cresce, excluindo Caixa Seguridade, 31,3%. Mas aqui, como Caixa Seguridade está muito à frente, né, dessas outras companhias, em termos de fatia do mercado, então é natural que quando ela cresce, não cresce na mesma proporção que as demais. Mas, de qualquer forma, a concorrência aí está evoluindo de uma forma bastante interessante. Do ponto de vista da contribuição bruta, e aqui é necessário que a gente veja que em azul escuro, nem sei se é escuro, um azul ali, nós temos o ano de 2024, em verde o ano de 2023 e em cinza o ano de 2022. O que nos interessa está mais ou menos aqui, ó, nesta linha, que é onde vai na direção do fechamento dos 4 primeiros meses. Se nós olharmos só para o mês de abril, nós podemos verificar que o desempenho aqui na contribuição ele está melhor que 2023, mas está aquém do ano de 2022. Quando nós olhamos também de forma semelhante para a captação líquida, que está aqui embaixo, veja que a captação líquida está bem abaixo de 2022 e também dá para considerar bem abaixo do ano de 2023. O indicativo de que Caixa Seguridade, nesse quesito, possa estar perdendo o mercado. Olhando agora para a parte de seguros, em relação aos prêmios emitidos, também marquei 2 quadros aqui, isso aqui não está na apresentação original, um em verde, um em vermelho e outro em verde, onde nós podemos ver neste primeiro quadro, em vermelho, quando comparamos abril com abril. Na parte em azul, nesta parte que está aqui, ó, em azul, nós temos Caixa Seguridade comparado com Caixa Seguridade. E na parte que está em preto, nós vamos dar uma olhada em Caixa Seguridade. O mercado como um todo, excluindo Caixa Seguridade. No seguro habitacional, Caixa Seguridade, comparado abril com abril, cresce 9,5%, ao passo que o mercado cresce 11%. No Vida, cresceu 2%, enquanto que o mercado, no mês de abril com abril, cresceu 25,7%. Sempre o mercado excluindo Caixa Seguridade. No Prestamista, cresceu aí sim mais forte, 65%, enquanto que o mercado 35%. Aqui
é necessário entendermos que a representatividade do prestamista é a segunda maior na composição dos prêmios emitidos, perdendo apenas para o habitacional. Já no residencial, a Seguridade cresce 34%, enquanto que o mercado cresceu 39%, está mais ou menos em linha. E veja o quanto o prestamista influencia nesse resultado, porque no todo, abril com abril, Caixa Seguridade cresce 22,1% acima do mercado, com 20,2%. Os valores envolvidos só nesse mês, 825 milhões para a Caixa Seguridade, e o mercado como um todo, quando exclui Caixa Seguridade, é 15,5 bilhões. Olhando agora para os 4 primeiros meses do ano, veja que o habitacional ele cresce 10%, enquanto que o mercado como um todo, excluindo Caixa Seguridade, cresceu 11,2%. No Vida, Caixa Seguridade ele perde aqui, cai 0,8% e o mercado cresce 18,6%. No Prestamista, Caixa Seguridade cresce 13% e o mercado 22%. E no Residencial, Caixa Seguridade cresce 20% e o mercado como um todo cresce 30%. Aqui é importante que se tenha um detalhe, eu acabei não mencionando isso, porque você viu aqui que tem uma diferença aqui muito grande, 825 milhões para o mercado aqui é de 15,5. Mas é porque naquilo que não é estratégico para a Caixa Seguridade, o valor aqui é de 38 milhões, enquanto que o mercado como um todo é de 9 bilhões. Então por isso que dá toda essa diferença. Se você descontar 9 bilhões aqui, vai ficar em torno de 5.400 aproximadamente, então já não fica tão distante a participação de Caixa Seguridade. De qualquer forma, ainda tem bastante mercado para ser conquistado. Já nos 4 primeiros meses do ano, no total, Caixa Seguridade cresceu 9,5%, enquanto que o mercado 12,2%. De alguma forma, esses 9,5% vão refletir, evidentemente, nos resultados da companhia. Ainda lembrando que nós estamos descartando o mês de maio, que foi o mês mais perigoso. Indo na mesma direção, 2024, deixa eu melhorar isso aqui. O ano de 2024, ele está em azul escuro, em verde está 23 e em cinza está 22. Então, quando nós olhamos para o habitacional, está bem acima dos demais. Lembrando que o habitacional é a maior participação de Caixa Seguridade dentro da sua composição de carteira. Depois é o prestamista, que está aqui, e também no prestamista está bem acima dos demais meses, talvez até com uma tendência aí de evolução ainda durante o ano. Depois o residencial também está acima e o Vida está empatado com o ano de 2023. Importante aqui que eu achei curioso, veja que no habitacional, porque que o habitacional ele teve uma melhora lá, por causa disso aqui, ele teve um crescimento de 9,5%, o reflexo do crescimento da carteira de crédito imobiliário da Caixa. Isso aqui me chamou muita atenção, porque normalmente o imobiliário é um dos elementos que puxam a nossa economia, e não se tem visto com bons olhos a economia do Brasil, mas veja que a Caixa Econômica ela está emitindo empréstimos imobiliários, está concedendo empréstimos imobiliários, por isso é que aumenta lá do outro lado no habitacional, porque é o seguro, por conta desses empréstimos. Então a gente que é pago por quem toma o empréstimo. Talvez aí seja, não está explicitado, por conta do que está sendo entregue, do Minha Casa Minha Vida. Não afirma isso embaixo, mas normalmente é o imobiliário que vai levando a economia, mas em que pese isso esteja acontecendo, o mercado não tem olhado a economia brasileira com bons olhos. E agora vamos falar de BB Seguridade, também na mesma linha. Aqui, ao contrário, nós vamos começar pela parte de seguros. E veja que
neste quadro em azul, nós temos a visão mensal, abril com abril. E neste quadro em vermelho, nós temos a visão do acumulado do exercício de 2024, os primeiros 4 meses. Aqui na ponta é o mercado excluindo o BB Seguridade da mesma forma. E aqui BB Seguridade. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, no Vida. No Vida, BB Seguridade cresce 11,4% e o mercado 19,6%. Claro que aqui você pode pensar o seguinte, tá, mas por que aqui eu estou vendo 19,6% e o número era diferente quando eu olhava para a Caixa Seguridade? É porque nesse caso, quando você considera o mercado, você, do ponto de vista de Caixa Seguridade, é colocado BB Seguridade e ela pula fora. E agora, quando você está do lado de BB Seguridade, é colocado Caixa Seguridade no mercado e BB Seguridade está fora. Então, essa diferença faz com que esses valores acabem se apresentando de uma forma diferente. No caso do prestamista, veja aqui BB Seguridade, abril com abril, cresce 40%, que é um dos fortes lá da Caixa Seguridade, enquanto que o mercado como um todo cresceu 36%. No habitacional, BB Seguridade cresce 15%. Lembra que a Caixa Seguridade cresceu 9,5%, enquanto que o mercado como um todo 10,4%. O rural, que não tem em Caixa Seguridade, mas é uma das forças de BB Seguridade, cresceu 44,4%, abril com abril, enquanto que o mercado apenas 1%. Aqui nesse caso é onde o BB Seguridade é meio que dona do campinho. E no residencial cresceu 35%, enquanto que o mercado 39%. Se nós olharmos para o total, BB Seguridade cresce 22,6%, lembra que cresceu em torno de 22%, Caixa Seguridade, mais ou menos eles estando em linha. Já o mercado como um todo, ele cresce 24,5%. Quando nós vamos comparar agora o acumulado do mês, e eu entendo que o acumulado do mês, evidentemente, ele é mais significativo. No Vida, BB Seguridade cresce 4,8%, enquanto o mercado como um todo 14%. No prestamista, cresce 36% e o mercado fica lá embaixo, 17%, mais do que o dobro. No habitacional, que é o forte de Caixa Seguridade, cresce 6,8%, é um dos fortes, né, na verdade, enquanto que o mercado 10,8%. No rural, cresce 18,7% e o mercado encolhe 2 pontos percentuais. No residencial, cresce 20%, no acumulado do ano é muito, enquanto que o mercado 30,6%. Se nós compararmos BB Seguridade com o mercado, veja como ele salta na frente aqui, ó, com 17%. Isso por conta principalmente do rural, enquanto que o mercado cresceu 14%. Um bom crescimento, diga-se de passagem. Da mesma forma que nós conseguimos enxergar, só que neste caso, BB Seguridade bota o azul escuro em 2024, não sei que cor é aquela ali, um roxo, vou chamar de roxo, 2023 e em verde 2022. Então, no caso do Vida, que nós vimos que não é o melhor desempenho de BB Seguridade, até ele tinha avançado bastante, talvez por isso tenha influenciado de forma mais positiva no acumulado do ano, mas atualmente, né, veja que está abaixo dos 2 últimos anos. Já no prestamista, está acima dos 2 últimos anos, também está acima no rural, e qualquer evolução no rural aqui é muito significativo para BB Seguridade, numa posição intermediária no habitacional e em linha com 2022 no residencial. Olhando para a questão da Previdência, nós também temos, né, da mesma forma o desempenho abril com abril, excluindo BB Seguridade do mercado, e também temos o acumulado do ano. Então eu deixei marcado aqui o que eu vi de mais relevante, que é justamente nas contribuições. Abril com abril, BB Seguridade cresce 31,5%, enquanto que o mercado como um todo 6,7%, mercado sempre excluindo BB Seguridade. E você vai ver que lá em Caixa Seguridade o mercado como um todo crescia 59,9%, e agora quando você olha pelo lado de BB Seguridade, isso sobe para 64%, e aí você vê só por esse número
que neste quesito previdenciário, BB Seguridade é mais representativo que Caixa Seguridade. Simplesmente porque quando você tira BB Seguridade e coloca Caixa Seguridade, a diferença é de quase 5 pontos percentuais. Já no acumulado do ano, as contribuições cresceram 17,2% e o mercado como um todo 33,8%. E aqui a gente fala daquela mesma questão, né? O que, como BB Seguridade é muito grande nesse quesito, toda vez que ele cresce, né, vai crescer. É mais difícil, né, crescer em relação ao mercado, mas o percentual representativo, você vai ver, é muito maior do que o mercado. E aqui a gente consegue enxergar que o ano de 2024 vem até então batendo os anos de 2022 e 2023 do ponto de vista das contribuições médias diárias. Algo que Caixa Seguridade nos traz, eu gosto muito, o BB Seguridade não traz isso, mas é com relação à sinistralidade. Aqui no caso, está a sinistralidade por ano, você vai ver aqui o que mais teve desempenho, mas eu vou dar uma olhada aqui no total. Veja que abril de 2024 a sinistralidade foi de 25,1. Sinistralidade é o seguinte, você viu que nós vimos os prêmios emitidos, certo? Se eu pegar o que foi necessário se pagar por conta dos sinistros, pegar esse valor, eu coloco aqui em cima e divido pelos prêmios emitidos. E essa relação é a sinistralidade, ou seja, quanto mais prêmios e menos sinistro, significa que isso é o melhor para a companhia, fazendo com que este número aqui seja menor. Então, quanto menor, melhor. Esse número aqui é dado em percentual 25,1%. Mas isso foi em abril. Enquanto que a sinistralidade de Caixa Seguridade foi de 25,1%, nós temos aqui que a sinistralidade do mercado como um todo está bem elevado aqui em 40,3%. Isso no mês de abril. Já considerando o acumulado do ano, a sinistralidade de 22,4%, tá bem abaixo, né, dos 25,1%, enquanto que o mercado 41,1%. Ou seja, Caixa Seguridade tem baixa sinistralidade, portanto, tem um lastro maior que vai influenciar no seu resultado e, consequentemente, isso é melhor para o analista. Infelizmente, BB Seguridade não nos dá esse indicador. E agora falando rapidamente da Porto, a Porto eu quase não aprecio, mas esse trimestre eu vou analisar os resultados e vou comparar com vou fazer um evolutivo e fazer uma projeção para Porto Seguro. Porto Seguro nunca me atraiu, mas é bom a gente dar uma olhada, ver como é que está o mercado, excluindo as estatais. Mas Porto Seguro, ele faz uma abordagem em cima da parte de automóveis, que é o autoconsolidado. Consolidado porque ele junta Porto mais a Azul. E também na parte patrimonial e transportes. Veja aqui, nesses quesitos, a Porto tem um market share aqui, de 28,1% e ela é a líder de mercado. O segundo lugar tem 17,5%. Isso é interessante de se verificar. Com relação aos prêmios emitidos, aí aqui, deixa eu melhorar isso aqui para a gente ter uma visão mais ajustada, principalmente porque eu quero mostrar isso, que o azul claro é 2022, o azul escuro 2023 e o cinza é 2024. E nós estamos vendo que, do ponto de vista dos prêmios emitidos, e aqui nós estamos falando da parte de automóveis, ele está acima dos anos de 2022 e 2023. O ano passado foi abaixo de 2022, onde dá até para se dizer, né, que teve um recorde aqui para Porto. Será que vai ter esse mesmo desempenho? Bom, é algo que a gente tem que verificar. Do ponto de vista da sinistralidade, o ano de 2024 está melhor que o ano passado, 2023, mas, desculpa, está pior, porque esse número aqui, quanto maior, melhor. Então está pior que 2023, pelo menos no mês de abril,
foi de 50,7, agora está 58,6. Veja que é interessante isso, né? Esse número altíssimo em termos de sinistralidade, porque parece que tem alguma questão aí em relação dos automóveis. Imagina para o mês de maio, né, o que isso pode significar. Mas, de qualquer forma, está pior que 2023, mas está melhor que 2022. Está numa posição ali intermediária, mas também, se nós considerarmos o início do ano, a Porto já esteve melhor aqui do que os 2 últimos anos. Estou curioso para ver o relatório por conta do mês de maio de 2024. Vamos ver o que vai acontecer, principalmente aqui. Será que ele vai estourar aqui para cima? Será que ele vai chegar nesse nível muito ruim aqui, que foi uma sinistralidade de 70%? E aí só resta 30% em termos de resultado, para que em cima disso o acionista tenha acesso a um provento melhor, é algo que nós temos a observar. Não só em relação a Porto, mas também em relação a Caixa Seguridade e BB Seguridade, porque principalmente no residencial parece que haverá alguma questão aí. Também pode ter algum problema com relação ao habitacional, na medida que, por conta dos prejuízos do Rio Grande do Sul, se tem algum comprometimento no pagamento de prestações, principalmente porque os bancos estão negociando prorrogações e talvez em cima disso incida algum seguro. Então é de se esperar uma piora nesses índices e talvez um segundo trimestre mais fraco, pelo menos assim numa análise superficial. Vamos ver o que vai acontecer, temos que esperar os resultados, mas é a luz que nós estamos tendo neste momento. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.